Olá, está no ar com mais um programa Entre Ideias. Toda semana debatendo temas da atualidade e de interesse do nosso Ceará e também trazendo o melhor da música para você que está em casa. Confira nossos destaques. No programa de hoje você vai entender as principais mudanças da Lei Complementar 150/2015, que regulamenta a PEC das trabalhadoras e trabalhadores domésticos. Ainda hoje, no quadro musical, a cantora e compositora Aparecida Silvino. Eu tenho uma casinha lá na Marambaia, fica na beira da praia, só vendo que beleza. Tem a trepadeira que na primavera fica toda florescida, com brincos de princesa. E tem muito mais no Entre Ideias de hoje, que está só começando. Não saia daí! 2 anos após a aprovação da PEC das domésticas, a presidente Dilma Rousseff sancionou a lei complementar que regulamenta o trabalho doméstico. A partir de agora, os direitos da categoria são equiparados aos dos demais trabalhadores. E as empregadas e os empregados domésticos passam a usufruir também de garantias. Sobre este assunto, eu converso agora com o professor universitário especialista em Direito Previdenciário, Tiago Luiz Albuquerque, com o professor de Direito e especialista em Processo do Trabalho, Dirceu Medeiros, e com o professor Dr. Paulo Bacelar, advogado especialista em Direito Previdenciário. Também está com a gente no quadro musical a cantora e compositora Aparecida Silvino. É um prazer recebê-los no nosso programa. Quais os critérios que definem um trabalhador doméstico? É um prazer estar aqui novamente. A gente pode dizer assim, o critério que define o empregado doméstico foi mantido do que era na Lei 5859 de 72, tá? Qual é o critério? É aquela pessoa que presta serviço na residência, Esse serviço prestado para uma família ou entidade familiar, que pode ser uma família composta de várias pessoas, uma família uniparental, ou seja, uma pessoa apenas, tá? E essa lei complementar, ela inova. Ela diz que esse serviço deve ser prestado mais de 2 vezes por semana. Então, eu consigo diferenciar agora, por um critério objetivo, o faxineiro, a pessoa que presta serviço, do empregado doméstico. Para a Previdência, existem, dentre outros segurados da Previdência, existe a empregada doméstica, que, como o professor Dirceu bem disse, que é aquele que presta serviço de natureza doméstica, no ambiente familiar, e existe a contribuinte individual. E nessa lei, na Lei Complementar 150, ficou claro a distinção agora entre a empregada doméstica e a diarista, que é mais conhecida contribuinte individual. Quer dizer que a lei define bem isso, o que é empregado doméstico e o que é diarista. Porque antes você entrava com a ação judicial pedindo o reconhecimento do empregado doméstico e os juízes que iam entender o que era empregado doméstico e o que era diarista. Então, geralmente, um juiz poderia entender que o empregado doméstico que tivesse 3 dias na semana já era empregado doméstico, e outros juízes poderiam entender que não, que 3 dias na semana ainda era diarista. E isso não tinha um critério objetivo. A Lei Complementar 150 deixa claro, quem trabalha como diarista 2 vezes na semana na casa, na residência de uma pessoa ou de uma família, não é empregado doméstico, é contribuinte individual como diarista. E ela vai contribuir para a Previdência de maneira individual. Já empregado doméstico, se ela tiver 3 vezes na semana, pelo menos, já configura a qualidade de empregada doméstica, ela tem que ter a sua carteira assinada, tem que ser registrada no INSS como empregada doméstica e tem que contribuir. Então, já que o senhor falou nesse tema aí de empregado doméstico, de 3 dias cria vínculo, não é isso? Isso. Eu queria lhe perguntar se ela pode trabalhar de segunda a quarta em uma residência e de quinta a sábado em outra residência, entendendo bem? E, normalmente, sendo assinada a carteira dela nas 2 residências. É possível isso, doutor? Olha, perfeitamente. É uma situação que hoje a gente tem uma permissão legal para isso. Se a lei diz que a partir de 2 encontros, ou seja, 3 encontros em diante, seria empregada doméstica com 3 encontros semanais, eu ter uma jornada máxima de 44 horas não quer dizer que eu não possa ter um horário menor. Eu posso. Então, se o empregador doméstico quiser pegar o serviço dela apenas segunda, quarta e sexta, e ela quiser trabalhar como empregada doméstica em outra residência terça, quinta e sábado, não existe impedimento da lei. Até porque empregados em geral, eles podem ter vários contratos em aberto. Ele pode prestar serviço para vários tomadores, então não tem essa Doutor Tiago, proibição.
o doutor Dirceu falou que em idade máxima de 44 horas semanais, não é isso? É, o tempo máximo. E inferior a 44 horas, como é que fica? Ela também pode trabalhar com horário inferior, mas o mais importante realmente seria esse marco estabelecido de no máximo 44 horas, né? Eu acho que a Lei Complementar 150, que regulamentou a PEC 72, né, 2 anos após, ela trouxe como marco a tentativa de dar igualdade aos trabalhadores, né? Ela pode trabalhar uma jornada reduzida, mas o mais importante agora é que ela tem um teto, um limite de 44 horas, sendo igualada então ao trabalhador ordinário, trabalhador empregado ordinário. Por que isso é importante? Porque essa PEC ela vem tentar trazer essa igualdade, a lei regulamentar essa PEC da igualdade, porque nós temos uma herança escravagista muito forte ainda, né? Nós ainda temos essa herança cultural da senzala, da Casa Grande Senzala, tão eternizada no livro do Paulo Freire, né? E que nós tínhamos essa ideia de que o trabalhador doméstico é aquela pessoa que tem que estar de forma intermitente na nossa casa, dormir lá e atender os nossos ditames na hora que desejarmos. Então, o interessante da lei, mais do que saber que ele pode ter um horário menor, é saber que realmente ele tem um limite agora, que ele não tem que trabalhar de forma intermitente o tempo todo, dormir e acordar atendendo as demandas das pessoas da casa. Você está falando menos de 44 horas, não é isso? Isso. E eu te pergunto, como é que vai ficar o pagamento do salário? Como é que vai se calcular o salário dessa empregada menos de 44 horas semanais? Olavo, a lei ela permite o contrato parcial de contrato de trabalho. Então, se você trabalha 4 horas, você vai pagar as horas proporcionais a 8 horas diárias, que seria o máximo. Então, se você tem uma empregada doméstica para salário mínimo, para trabalhar 8 horas, se você pode contratar ela no horário parcial, ela trabalhar 4 horas, e você vai pagar metade do salário mínimo. Mas vamos dizer, a Constituição não permite que nenhum empregado receba menos que o salário mínimo. Mas ela não estará recebendo menos que o salário mínimo, ela estará recebendo proporcionalmente ao seu trabalho, e a lei permite que ela assine a carteira com metade do salário mínimo, 300 e poucos reais. Então ela vai poder fazer isso e trabalhar em outra casa, em outro horário. Isso é até importante o professor Paulo falar, porque é uma orientação que a gente tem dos tribunais superiores, na verdade. Existe essa dúvida assim, o trabalho é até 44 horas, mas se eu quiser trabalhar 20 horas, posso? Posso. O entendimento até antes de 2013 é que você podia, mas tinha que estabelecer o mínimo, que era o salário mínimo. Mas o TST entendeu que não, que realmente pode ser inferior ao salário mínimo, dado que as horas proporcionais não seriam inferiores a um salário mínimo. Qual a idade mínima para se contratar até agora? 18 anos. Agora, o empregado doméstico ele tem uma limitação que as outras formas de trabalho ainda permitem. Por exemplo, quando você vai para a CLT, a aplicação da proteção ao menor, o menor ele pode trabalhar a partir dos 14 até os 16 como menor aprendiz e apenas como menor aprendiz. Dos 16 aos 18 ele pode trabalhar, só não pode trabalhar em condição perigosa ou insalubre, e a partir de 18 qualquer tipo de trabalho. O empregado doméstico possui a limitação, só a partir dos 18 anos. Que mudanças a emenda constitucional trouxe para os direitos das trabalhadoras domésticas, doutor Tiago? Bom, inúmeros, né? Inúmeros e que já foram objeto de questionamento perante a jurisprudência, aliás, perante os doutrinadores do direito do trabalho previdenciário. Um deles foi a regulamentação dos direitos aos benefícios acidentários, aqueles oriundos de acidente do trabalho, né? Então agora o trabalhador doméstico tem direito a receber auxílio-doença que foi ensejado por uma doença profissional do trabalho. Depósito do FGTS, né? Depósito do FGTS, com certeza, seguro-desemprego, vários direitos mesmo que acidente de foram trabalho também? Sim. Acidente de trabalho? Sim, acidente de trabalho. Todos os benefícios ensejados por acidente de Adicional trabalho noturno. Todos Adicional esses noturno. benefícios realmente trouxe uma equanimidade. Recolhimento da Previdência Social, não é isso, doutor? É importante o professor Tiago falar importância da questão do benefício acidentário, porque isso não traz só o direito a um benefício, porque o auxílio-doença, que é quando a empregada doméstica tem uma incapacidade que não pode trabalhar por algum período, acima de 15 dias, o INSS paga um benefício chamado auxílio-doença. Mas se ela tivesse um acidente de trabalho, estivesse cozinhando, por exemplo, e se queimasse, não ficasse 2 meses de licença, ela teria um benefício auxílio-doença previdenciário e aquilo não teria nenhuma influência no benefício dela. Quando ela voltasse desse benefício, ela poderia ser demitida. Com essa nova lei, ela vai passar a ter direito aos benefícios acidentários. Então, como
essa queimadura que ela teve for por causa de um acidente e vai ser considerado acidente de trabalho, o benefício não vai ser só o auxílio-doença previdenciário, vai ser o auxílio-doença acidentário. E o artigo 118 da Lei 8.213, que é a Lei dos Benefícios da Previdência, diz que quando você retorna de um benefício acidentário, você tem uma instabilidade no emprego por 12 meses. Exatamente. Isso a empregada doméstica não tinha. Ela poderia voltar desse benefício e ser sumariamente demitida. Com esse benefício do auxílio-doença acidentário, ela, quando retornar desse benefício pago pelo INSS, a empregada doméstica não pode ser demitida por um período de 12 meses. Ela terá uma estabilidade que ela não tinha antes dessa emenda constitucional. Não basta só assinar a carteira. O empregador tem que se inscrever e inscrever sua trabalhadora doméstica no INSS e passar a contribuir. É isso mesmo, doutor Disseu? Exatamente. Na verdade, assim, a assinatura da carteira de trabalho já era uma obrigação. Só que, muitas vezes, os próprios trabalhadores não buscavam esse interesse, não buscavam essa assinatura. Eles eram cadastrados em outros sistemas, preferiam não ter assinatura. Hoje, com a regulamentação da FGTS, da jornada de trabalho, adicional noturno, garantias, principalmente pela possibilidade de estabilidades, o próprio trabalhador doméstico ele vai buscar a sua regulamentação, vai buscar a sua regularização. E aí o empregador ele vai ter que assinar a carteira. Se não assinar a carteira, ele vai ser fiscalizado pelo sindicato dos empregados domésticos. E mais, se o sindicato fizer uma fiscalização, ele não apresentar a carteira de trabalho, é R$300 de multa. Tá? E se voltar e ele não tiver ainda assinado, essa multa é reincidente. Mas eu pergunto, doutor Disseu, nós temos fiscais suficientes não temos. de ambiente de trabalho. Mas a lei permite. É uma situação Mas que agora assim, a lei permite. Ou a fiscalização só será feita também dia de denúncia. O sindicato ele vai trabalhar muito com denúncia. Vai trabalhar muito com denúncia. O empregado vai lá. Agora, o que acontece? O empregado vai e faz a denúncia contra o seu empregador ou ex-empregador. Aquele ex-empregador vai ser fiscalizado e paga uma multa. Eu paguei uma multa, eu vou achar pesada a multa, R$300, eu vou falar para os meus amigos. Os meus colegas que têm empregados domésticos vão pensar em quê? Regularizar para evitar pagamento de multa. Até porque o valor hoje da regularização não é tão grande. Né? Então, o que acontece? Acaba que você força uma regularização sistêmica. E isso acaba beneficiando a sociedade. Agora é importante salientar, né, complementando o que o professor Disseu está dizendo, que essa lei, apesar de regulamentar a PEC chamada da igualdade, para trazer igualdade entre os trabalhadores, ela ainda é uma PEC, aliás, ainda é uma lei que, na verdade, beneficia em alguns pontos ainda o próprio empregador mais do que o empregado. Por exemplo, lá no artigo 44, né, professor Disseu, da lei complementar, diz que a fiscalização tem que ser feita mediante agendamento. Então, o fiscal primeiro vai ligar para agendar e diz assim, olha, estou indo fiscalizar em sua casa, tudo bem, vamos marcar um horário? Aí ele tem tempo para regularizar a situação do empregado, para não ser pego de surpresa. Depois nós voltamos a conversar, porque agora eu vou falar de música boa, muito boa, com a Aparecida Silvino, cantora e compositora. Apresente o seu músico. Olá, é um prazer estarmos aqui, né, Eduardo Holanda. Vamos lá. Como é que está a carreira, Aparecida? Eu lancei o CD Sinal de Cais no ano passado, ele está sendo bem vendido na Livraria Cultura, a nível nacional, e na Desafinado, também a nível nacional. Desafinado é uma loja de CDs que a gente tem aqui no Ceará. Né? Fala do seu último trabalho. Sinal de Cais é um CD autoral, é a primeira vez que eu lanço composições minhas, e esse rapaz aqui maravilhoso é o diretor desse trabalho, é o arranjador também desse trabalho. É mesmo, é? E a gente tem viajado Brasília, Recife, fazendo esse trabalho, inclusive antes de lançar o CD. Agora, no segundo semestre, a gente vai viajar de novo. Né? Muita repercussão desse trabalho? Ainda bem. E boa. Você participou de vários festivais, tem até experiência nisso. Me fala um pouquinho dos festivais. Você, inclusive, eu fiquei sabendo que você foi até premiada. É sim, eu fico com vergonha desse jeito, né? Mas sempre que eu entro em um festival, graças a Deus, eu saio premiada com pelo menos o primeiro lugar e o melhor intérprete. Então tem toda uma parede de troféus lá em casa, assim. E eu acredito que quando eu chego em um festival, eu estou cantando a música, estou defendendo aquela música. Eu não estou pensando que é uma competição e eu também não penso se eu vou ganhar ou se eu vou perder, né? Então eu estou inteira cantando aquela música e aquilo é tão bom que a música passa para cima e vamos lá para casa. Só quem está ganhando é o nosso telespectador. Vamos de música!
uma casinha lá na Marambaia, fica na beira da praia, só vendo que beleza. Tem a trepadeira que na primavera fica toda florescida, com brincos de princesa quando chega o verão. Eu sento na varanda, pego o violão e começo a cantar. E o meu moreno, que está sempre bem disposto, senta do meu lado e começa a tocar. Eu tenho uma casinha lá na Marambaia, fica na beira da praia, só vendo que beleza. Tem a trepadeira que na primavera fica toda florescida, com brincos de princesa quando chega o verão. Eu sento na varanda, pego o violão e começo a cantar. E o meu moreno, que está sempre bem disposto, senta do meu lado e começa a tocar. Quando chega a tarde, um bando de andorinhas voa em revoada fazendo verão. E lá no mato sabinha gorjeia, linda melodia pra alegrar meu coração. Quando às 6 horas o sino da capela toca as badaladas da Ave Maria, a lua nasce por detrás da serra, anunciando que acabou o dia. Eu tenho Quando chega a tarde, um bando de andorinhas voa em revoada, fazendo verão. E lá na mato sabia a cor cheia, linda melodia pra alegrar meu coração. Quando às 6 horas o sino da capela toca as badaladas da Ave Maria, a lua nasce por detrás da serra, anunciando que acabou o dia. Eu tenho uma casinha lá na Marambaia, fica na beira da praia, só vendo que beleza. Tem a trepadeira que na primavera fica toda florescida, com brincos de princesa quando chega o verão. Eu sento na varanda, pego o violão e começo a cantar. E o meu moreno, que está sempre bem disposto, senta do meu lado e começa a tocar. Quando chega a tarde, um bando de andorinhas voa em revoada fazendo verão. E lá na mato sabia gorjeia, linda melodia pra alegrar meu coração. Quando às 6 horas o sino da capela toca as badaladas da Ave Maria, a lua nasce por detrás da serra, anunciando que acabou o dia. Eu tenho uma casinha lá na Marambaia, fica na beira da praia, só vendo que beleza. Tem a trepadeira que na primavera fica toda florescida, com brincos de princesa quando chega o verão. Eu sento na varanda, pego o violão e começo a cantar. E o meu moreno, que está sempre bem disposto, senta do meu lado e começa a tocar. E o meu moreno, que está sempre bem disposto, senta do meu lado e começa a tocar. Que voz maravilhosa! Muito obrigada. Oh, você canta para muita gente importante, eu estou sabendo de tudo da sua vida. O programa Entender vai para um rápido intervalo, mas vamos curtir um pouquinho mais de Aparecida Silvino. A tristeza é senhora, desde que o samba é assim. A lágrima clara sobre a pele escura, à noite a chuva que cai lá fora. Solidão apavora, tudo demorando em ser tão ruim. Mas alguma coisa acontece no quando agora em mim. Cantando eu mando a tristeza embora. O samba ainda vai nascer, o samba ainda não chegou, o samba não vai morrer, veja, o dia ainda não raiou. O samba é pai do prazer, o samba é filho da dor, o grande poder transformador. Solidão apavora, tudo demorando em ser tão ruim. Mas alguma coisa acontece no quando agora em mim. Cantando eu mando a tristeza embora. Cantando eu mando a tristeza embora.
Óticas Boris, especialista em óculos de grau. Aproveite suas férias para colecionar as melhores lembranças. Quer um especial? Neste mês, na Óticas Boris, compre o óculos de grau e ganhe o óculos Sport. Só na Óticas Boris. Compre o óculos de grau e ganhe o óculos Sport. Agora você já sabe, né? Leve das férias só as melhores lembranças. Vai na Boris. Óticas Boris, especialista em óculos de grau. Consulte regulamento e condições de pagamento na loja. Segundo bloco do Entre Ideias, e a gente continua tirando as dúvidas dos nossos telespectadores com o professor universitário especialista em Direito Previdenciário, Tiago Luiz Albuquerque, com Disseu Medeiros, professor de Direito e especialista em Processo do Trabalho, e com o professor doutor Paulo Bacelar, advogado especialista em Direito Previdenciário. No quadro musical está com a gente essa grande cantora e compositora do nosso Ceará, Aparecida Silvino. Vai gerar um custo maior para o empregador? Ou, sendo mais objetivo, qual o percentual a mais, doutor? Olavo, até a lei, o empregador só tinha um custo, que era de 12% sobre o salário do empregado doméstico, que era anotado na carteira, até o teto da Previdência, que é de R$ 4.666,75. Então, até o teto, o empregador só pagava essa alíquota de 12%. E o empregado era descontado do salário dele 8%, 9% ou 11% de acordo com o seu salário. O empregado, ele continua sendo descontado do seu salário 8%, 9% ou 11%. Mas para o empregador, esses 12% que era para o INSS passou a ser 8%. Diminuiu a alíquota do INSS. Em compensação, vai ser obrigatório o pagamento do FGTS, que é de obrigação também do empregador. Então, ele vai pagar mais 8% de FGTS. Então, mais 8% do INSS já dá 16%. Ele irá pagar também, para que esse empregado doméstico tenha direito a esses benefícios acidentários, ele precisa pagar o SAT, que é o Seguro de Acidente de Trabalho, que é de 0,8% do salário. E tem uma contribuição que é uma proteção para quando ele for demitido sem justa causa. Se o empregador demitir sem justa causa, ele terá que pagar uma multa. E substituindo essa multa, que para os empregados normais é de 40%, ele irá pagar por mês 3,2% que ficará no fundo. Se ele for demitido por justa causa, esse fundo, que é esse 3,2% que é pago mensalmente, ele vai poder ser resgatado. O patrão ele vai poder receber esse dinheiro de volta, que é só um seguro para que ele fosse demitido. Se ele não for demitido, o empregado, ele vai poder sacar tudo. Então, ele vai ter agora uma obrigação, né, de 20%. O empregador, quando pagava só 12% do INSS, com tudo isso vai pagar agora 20%, fora da contribuição do empregado, que é de 8%, 9% ou 11% de acordo com o seu salário. Qual a recomendação em relação ao controle da jornada de trabalho, doutor Disseu? Olha, a legislação ela obriga, por qualquer meio idôneo, a jornada de trabalho ser cadastrada, ou seja um livro de pontos, seja um ponto eletrônico, um ponto mecânico, a legislação ela deixa em aberto para que o empregador eles crie o seu critério. O critério deve ser apenas idôneo, ou seja, o empregador não pode pré-anotar os horários e pedir apenas que o empregado assine. Deve ser o empregado que vai ter que assinar seu horário de entrada, o seu horário de saída. E o empregador tem que fiscalizar apenas para que o empregado ele anote de maneira real o horário de entrada, horário de saída e horário de intervalo. Para que aquilo ali, se gerar horas extras, o empregador paga, se não gerar horas extras, o empregador não paga. Mas deve ser um controle feito diariamente, né, semanalmente, o empregador tem que cuidar desse livro de ponto. A maior questão que eu levanto nesse ponto é a seguinte: o empregado doméstico, culturalmente no Brasil, são empregados analfabetos. Se eu tenho uma pessoa analfabeta, como é que ela vai fazer a anotação no livro de ponto? O empregador vai ter que dizer a ela como preencher. E aí, quando o empregador diz como preencher, como é que eu vou poder dizer na justiça que o empregado preencheu o livro porque sabia como fazer?
fica uma problemática. Né? Chega na Justiça do Trabalho... E se a empregada doméstica não souber bolufas sobre escrever, aquele negócio todo, não tiver alfabetizado? Pois é, tem que mandar, o empregador tem que mandar o empregado doméstico buscar o seu sindicato, para que o sindicato crie um curso, ou uma palestra, ou faça um treinamento de como é que aquele trabalhador doméstico vai assinar o livro de ponto, para a partir daí, ele chegando em casa, ele possa chegar no empregador doméstico e fazer o preenchimento do ponto da maneira correta. Quantas horas diárias e semanais e o horário de intervalo? Inclusive o trabalho nos domingos e feriados. Nós temos o seguinte, nós temos o limite máximo de 44 horas semanais, né, diárias 8 horas por dia, intervalo para almoço e repouso, né, que é de 1 hora, no máximo 2 horas. Mas essa jornada ela pode ser compensada por um contrato individual. Então, por exemplo, digamos que você queira no sábado, você não queira trabalhar no sábado até meio-dia, né? Mas queira apenas naquele sábado folgar. Então, o seu empregador ele vai colocar você para trabalhar mais na semana, 48 minutos a mais, de segunda a sexta-feira. Aí, naquele sábado, você folga. Isso é uma compensação de jornada. Você pode fazer desde que esteja em contrato. E aí, o que acontece? Toda forma de compensação, toda forma de cadastro de banco de horas, que para mim é um outro problema dessa legislação, que ela criou um banco de horas, tá? Isso só vai poder existir se estiver contratado, estiver documentado entre empregado e empregador. Doutor Agora, Tiago... uma coisa muito importante que o professor Disseu falou, Olavo, é a importância dos sindicatos e das associações de empregados domésticos nessa materialização do respeito à legislação, né? Nós tivemos a primeira criação da Associação de Empregados em 1936 e elas vão ser de papel crucial para a implementação dessa legislação, porque a título de dados, né, hoje em dia o Brasil tem 7,2 milhões de empregados domésticos, dos quais 92% são mulheres, dos quais 60% são afrodescendentes e dos quais 52% são analfabetos funcionais. Então, se você você simplesmente criar a legislação de uma forma etérea, ela existe, mas ela fica algo distante da realidade desses empregados, ela vai ser mais uma coisa para inglês ver que não vai ter função nenhuma, né? Exatamente. Então, nesse sentido, os sindicatos e associações vão ter um papel importantíssimo para que realmente seja respeitada essa legislação. E para a empregada doméstica que dorme no trabalho? Para empregado doméstico que dorme no trabalho, a gente ainda tem um desafio que eu acredito que a justiça... É meio complicado, né, doutor? É bem complicado, porque a herança que a gente tem é essa, né? Da empregada que dorme em casa, que atende a nossos desejos a qualquer hora, que é essa herança da Casa Grande Senzala que nós temos. Mas é um desafio ainda que a jurisprudência vai ensinar a gente como lidar. Pois é, porque assim, a legislação permite que ela durma em casa e permita que ela tenha as 11 horas de intervalo interjornada, que é o repouso. Então, deu 7 horas da noite, acabou a jornada de trabalho dela, aí ela vai assistir a novela dela, ela vai ficar no quarto, ela vai descer do apartamento, vai para o playground, sair da casa, ela pode sair da casa e ir para uma praça, conversar com outras trabalhadoras, conversar com a família, ela pode fazer o que ela quiser. O empregador não pode solicitar serviço, porque se solicitar é jornada extraordinária, vai ter que pagar por aquela jornada. Só que o que acontece? Muitas vezes o trabalhador já está acostumado com aquela forma de trabalho antiga. Aí o filho da família chega de madrugada, ela vai, acorda e vai preparar um lanche para aquele rapaz que chegou na festa. Aquele lanche que ela preparou é jornada extraordinária. Então, o rapaz que chegar tem que se preocupar em não acordar a empregada. Se a empregada acordar, ele tem que dizer, não, volte para descansar, meu lanche quem faz sou eu. Só que, culturalmente, no Brasil, como é que vai funcionar? É verdade. Né? A gente tem um problema aí. E é importante falar que não pode ser descontado da empregada doméstica. A alimentação, a moradia, o fardamento e a higiene. Porque se fosse descontado, aí ficava do 0 a 0, né? É proibido. Agora, por exemplo, se ela alugar uma casa e o empregador tem uma casa e pode alugar para ela pode descontar aquele valor do salário para a moradia dela, se ela alugar fora. Mas internamente não pode. Internamente não pode. Como fazer o controle da entrada e saída do trabalhador e das horas extras? Isso que o doutor Disseu falou. Qualquer meio idôneo que ela anote no caderno, as livrarias estão vendendo, né? Eu faço uma outra pergunta. E se o empregador não realizar este controle em caso de uma ação judicial, o que vai presumir? Alegação do empregador ou da empregada doméstica? É algo bem simples, né? Desculpa. É algo bem simples. A súmula 338 do TST diz o seguinte: se o empregador não tem o controle da jornada,
presume-se os fatos alegados na petição inicial. Ou seja, se por acaso o empregador não colocar o livro de ponto, não fiscalizar a anotação, não se preocupar com isso, o empregado doméstico vai entrar na justiça, vai pedir as horas extras. Quando o juiz perguntar, cadê as horas? Ora, qualquer testemunha que o empregador doméstico vai ter é família, é interessado, não vai poder depor. Resultado, ele vai ser condenado a pagar as horas extras que o empregado disser que trabalhar. Então, essa preocupação é da família, é do empregador. É importante que nessas leads, Olavo, sempre vai prevalecer o princípio do contrato de realidade, né? Independente das horas anotadas ou se ele não anotar, Sim. sempre vai ser presumido que o que acontecia era o alegado pelo empregado, né? Então, mesmo que não tenha registro, o empregado alegando, de acordo com a súmula que o professor Disseu já fez menção, a petição inicial, a postulação do empregado é que vai ser considerada como verdadeira. Exatamente. A legislação foi aprovada há 2 anos. Por que um prazo tão longo para regulamentar essas questões mais específicas? Olá, porque a emenda constitucional número 72, ela só fez tirar o parágrafo único de um artigo que dizia que ela era limitada a empregado doméstico a alguns benefícios. Então, só foi tirar. Então, se tirou apenas um artigo da Constituição, a partir dali ela precisa ser regulamentada. Então, é uma lei que precisa dizer como é que vai ser feito esses direitos. Por exemplo, o FGTS hoje ainda não está vigente, só vai ser vigente a partir de setembro. Então, ele precisava ser regulamentado. Qual o valor que vai pagar? A questão da multa rescisória de 40%. Isso foi sendo discutido no Congresso Nacional. Então, foram apresentadas várias emendas. Os sindicatos não gostavam de determinada norma, então batia mais. Aí o legislador ele recuava. Então, você pensar que um empregador tem as mesmas obrigações que uma empresa, uma pessoa jurídica, é meio complicado, porque ela tem uma renda, ela tem lucro, a empresa. O empregador doméstico não. Ele tem que trabalhar no ambiente doméstico sem fins lucrativos. Então, ele vai pagar as mesmas alíquotas que eu pago para empregado doméstico, então ficou meio injusto. Então, isso tudo foi sendo discutido, por isso que demorou tanto de se apresentar a formação original como é hoje. E eu gostaria de apenas fazer um adendo aqui, né? Nós tivemos 2 anos para que a lei fosse regulamentada. Na nossa história, 2 anos é um tempo pequeno, Olavo. Para você ter ideia, o nosso Código Civil de 2003 demorou 13 anos de tramitação para poder ser aprovado. E um código, né, que era necessário e quando foi publicado muito desatualizado. Por quê? Porque demorou 13 anos tramitando. Nós temos uma história brasileira de demora de trâmite no Poder Legislativo enorme. 2 anos nós já tivemos, foi um pequeno avanço já. Né? Porque eu imaginava que isso aí fosse ser regulamentado em 2020. Eu te pergunto, o código está atualizadíssimo em relação a esse tema que nós estamos conversando? Olha, eu entendo que ele sim está atualizado, mas eu entendo que, como ele foi feito de uma maneira até um pouco rápida, alguns pequenos detalhes passaram. E esses pequenos detalhes vão abrir margem a algumas discussões judiciais que podem gerar alguns direitos ou podem dar margem ao Poder Judiciário continuar decidindo ao seu bel prazer. Eu dou só um exemplo. O direito de férias é determinado para o trabalhador comum pelo contrato vigente, né? No caso do trabalhador doméstico, não. E agora eu converso com a nossa querida cantora e compositora Aparecida Silvino. Aparecida, você tem ideia quantas músicas você já compôs até hoje? Olha, Zé Rodrigues, que é um músico famoso, autor de Casa no Campo, né, que já viajou para outra dimensão, ele dizia que quando o compositor conta as músicas que faz, ele não é um bom compositor. Então, eu não infinito, só por isso, mas eu infinito. realmente não sei. É infinito. Assim. Eu sei que os meus parceiros são quase todas pessoas que eu conheci pela internet. Que depois de fazer música com eles é que eu vim a conhecê-los pessoalmente. Aparecida Silvino, eu podia até explorar você mais, mas como o nosso tempo hoje está um pouquinho corrido e o seu também, vamos de música. Vamos, a gente vai fazer Janela Aberta, é uma música minha que ganhou o último e primeiro festival de música popular da Assembleia Legislativa. E como o refrão é muito facinho, eu vou pedir para vocês cantarem.
Tá bom, tá legal. Aí o pessoal de casa canta também. Que tom é esse que vem do porto da Barra, que chega nas mãos do vento e brota através do mar? Que vento é esse que me traz essa cantiga? Parece uma voz amiga que não cansa de cantar. Eu apenas abri a janela e deixei a vida entrar. Eu apenas abri a janela e deixei a vida entrar. Eu apenas abri a janela e deixei a vida entrar. Eu apenas abri a janela e deixei a vida entrar. Olha como esse pessoal canta bem, né? Que tom é esse que azula o meio-dia, que me pede poesia e me impede de calar? Que acorde é esse? Que instrumento tocaria? Que constrói a melodia, faz o meu peito pulsar? Eu apenas abri a janela e deixei a vida entrar. Eu apenas abri a janela e deixei a vida entrar. Eu apenas abri a janela e deixei a vida entrar. Eu apenas abri a janela e deixei a vida entrar. Vamos? Eu apenas abri a janela e deixei a vida entrar. Eu apenas abri a janela e deixei a vida entrar. Ô povo afinado esse aqui, Silvio. O programa Entender vai para um rápido intervalo. Aparecida Silvino canta encerrando o nosso bloco. Vamos lá. Se numa noite eu viesse ao clarão do luar, cantando e aos compassos de uma canção te acordar, talvez com saudade cantasses também, relembrando aventuras passadas ou um passado feliz com alguém. Cantar quase sempre nos faz recordar, sem querer, um beijo, um sorriso ou uma outra aventura qualquer, cantando aos acordes do meu violão. É que mando depressa ir embora a saudade que mora no meu coração. Eu moro numa casinha de palha que fica de trás da muralha daquela serra acolá. Eu moro numa casinha de palha que fica de trás da muralha daquela serra acolá. De longe ela nos parece arruinada, mas de perto ela é juncada de baunilha e manacá. De longe ela nos parece arruinada, mas de perto ela é juncada de baunilha e manacá. Cantar quase sempre nos faz recordar sem querer, um beijo, um sorriso ou uma outra aventura qualquer, cantando aos acordes do meu violão. É que
mando depressa ir embora a saudade que mora no meu coração. Ah, cantando assim, cantar assim. Óticas Boris, especialista em óculos de grau. Aproveite suas férias para colecionar as melhores lembranças. Quer um especial? Neste mês, na Óticas Boris, compre o óculos de grau e ganhe o óculos esporte. Só na Óticas Boris. Compre o óculos de grau e ganhe o óculos esporte. Agora você já sabe, né? Leve das férias só as melhores lembranças. Vai na Boris. Óticas Boris, especialista em óculos de grau. Consulte regulamento e condições de pagamento na loja. O Entre 10 de volta, hoje falando sobre o que muda com a regulamentação da PEC das domésticas. Quando o Simples Doméstico entra em vigor? Olavo, o Simples Doméstico ele entra em vigor a partir de setembro. Você tinha perguntado até no bloco anterior se essa legislação ela já nascia anacrônica ou não, se ela estaria condizente com a realidade ou não. É interessante que é uma regulamentação que já nasce padecendo de outra regulamentação, né, que é essa história da contribuição do Simples do doméstico, né? Mas é muito importante que essa legislação tenha vindo nesse momento, porque hoje em dia o mundo conta com cerca de 56 milhões de trabalhadores domésticos. No Brasil são cerca de 7,2 milhões. Então nós temos no Brasil hoje 1/8 do número de trabalhadores domésticos do mundo todo. Então é de extrema importância para a nossa sociedade uma legislação sobre o assunto. Como empregador doméstico faz o cadastro no INSS, doutor? Olavo, é muito importante que as pessoas saibam como é que é feito no INSS. Porque quando você assina a carteira, ela passa a ter vários direitos. Como o doutor Disseu já falou em bloco anterior, para a Justiça do Trabalho, a comprovação da carteira de trabalho é importantíssima, mas para o INSS não basta. Ela precisa assinar a carteira de trabalho e contribuir com a Previdência. E além de contribuir, que é uma coisa ainda mais importante do que a contribuição, é o cadastro do empregador no sistema do INSS. Ela precisa ir a uma agência do INSS, cadastrar aquele início de vínculo no próprio sistema. Ela vai a uma agência sem agendamento e pede para incluir aquele patrão pelo CPF no CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, que é o cadastro da empregada doméstica ou do empregado doméstico no INSS, porque essa informação lá, para o INSS, prova de que ela começou ali aquele vínculo. Mesmo que ela não contribua, aquele início do cadastro, no futuro, quando ela vier pedir um benefício, prova de que ela já era assegurada daquela época que ela assinou a carteira. Porque se ela ficar só com a carteira anotada em casa, o INSS jamais vai saber se ela era empregada doméstica e desde quando, se ela não fizer contribuição. Então, mesmo que não contribua, fazendo esse cadastro contemporâneo, na época que é assinada a carteira, o INSS jamais vai discutir se aquela pessoa é ou não empregada doméstica e ela vai poder conceder os benefícios com mais facilidade. Se ela só assina a carteira e não contribui ou não faz esse cadastro, esse registro físico no sistema, quando ela vier pedir um benefício, não vai constar nada no INSS que ela é empregada doméstica, apenas uma carteira assinada de anos atrás. E esses anos atrás, sem contribuição, sem cadastro, a Previdência vai ter que fazer o quê? Pesquisa para saber se ela realmente é empregada doméstica, vai ter que fazer outros meios para confirmar que ela trabalhou efetivamente. E se ela contribuir na época ou apenas registrou no vínculo dela pelo CPF do patrão no cadastro da empregada, nem que ele não contribua, mas aquele cadastro já faz um indício de prova de que ela era empregada doméstica desde aquela época. O INSS não vai questionar no futuro e ela vai poder ter seus benefícios sem problema nenhum. Isso facilita o acesso aos benefícios da Previdência. Que papo tão gostoso, né? PEC das domésticas, né? Mas, infelizmente, o que é bom dura pouco. Nosso tempo terminou. Doutor Disseu, sua mensagem, por favor, para todo o estado do Ceará. Bom, assim, eu sempre gosto de vir aqui, né, Olavo, porque a gente acaba passando informação para quem mais carece dessa informação. Qualquer outra informação que a pessoa tenha interesse, tá? Pode me procurar no Facebook,
Professor Medeiros, tem a minha fanpage. E se quiser informação pela parte da advocacia, é de Seu Medeiros Advocacia Especializada. Lá eu tiro dúvida, eu respondo, marco em reunião se a pessoa tiver interesse. Mas é interessante que a pessoa tenha acesso à informação. E o site do Ministério do Trabalho e Emprego, nesse ponto, que é o www.mte.gov.br, ele tira a maior parte das dúvidas que os trabalhadores têm nesse quesito. Doutor Paulo Bacelar? Também é um prazer aqui, sempre que eu volto, né? A gente sempre está aqui, uma parceria enorme aqui com o seu programa, Olavo. Agradecer o convite e dizer que essas informações, quando chegam, né, essas leis novas, quando chegam, nós que somos da área do direito e somos da área da docência, ficamos ansiosos para repassar o maior número de informações. E esses programas, né, como o seu, por exemplo, é um programa que nós nos sentimos muito bem de vir aqui, porque a gente repassa e muita informação, não fica só com a gente, essas informações, e a gente se sente satisfeito, né, sai daqui com um prazer realmente enorme de ter participado do programa. Agradeço o convite. Doutor Tiago? Olá, eu queria mais uma vez agradecer a participação junto com meus amigos aqui. Eu acho que o Entre Ideias tem um papel fundamental na sociedade nessa ideia de disseminar informação, né? Mas minha mensagem, na verdade, para todos que estão assistindo hoje o programa, seria dizer que nada vai adiantar uma proposta de emenda constitucional, PEC da Igualdade 72, chamada PEC da Igualdade, uma lei que a regulamente, enquanto nós não introjetarmos o sentimento de igualdade dentro da gente. Porque ainda vai haver maneiras de burlar essa lei, você pode passar por cima dela, enfim, né, fiscalização não é tão eficiente. Então, mais do que uma lei que regulamente a PEC da Igualdade, nós temos que entender que o trabalhador doméstico ele é igual a qualquer outro trabalhador, sendo sujeito passivo de todos os direitos inerentes àquela condição. Perfeito. Nossa entrevista vai ficando por aqui. Obrigado a todos pelas presenças e valiosas informações. Professor especialista em Direito Previdenciário, Tiago Luiz Albuquerque, de Seu Medeiros, professor de Direito e especialista em Processo do Trabalho. Professor Dr. Paulo Bacelar, advogado especialista em Direito Previdenciário. Acho que deu para tirar todas as dúvidas. Obrigado, Aparecida Silvino, grande intérprete cearense. Deixa os teus contatos para quem quiser te acompanhar melhor essa música tão bonita que você faz. Você me encontra no Facebook, Aparecida Silvino, no e-mail apa.silvino@gmail.com. Tem fanpage lá no Facebook. Se você procurar no Google Aparecida Silvino, tem uma porção de vídeo que você vai gostar de ver. E eu não posso sair daqui sem saber que se eu vou ser contratada por alguma dessas ilustres figuras que estão aqui. Porque eu soube que nesse programa a gente sai contratada, né? Preciso saber. Olha, então vamos fazer uma reunião lá na nossa comissão de Direito Previdenciário para no próximo evento de Direito Previdenciário aqui em Fortaleza, que será em outubro, o Congresso Brasileiro de Direito Previdenciário, para contratar você para tocar lá no hotel. Isso é uma coisa muito boa de ouvir, né? Né, Valeu. Doutor Tiago? Olha, quando eu for noivar, com certeza será contratada para a festa de noivado, viu? Doutor Disseu? Canto, sim. Também a gente está programando alguns eventos com música e aí a gente já entra em contato. Já é bom saber que tem o Facebook, a minha fanpage vai curtir lá a tua fanpage também. Olha aí. E a você que está em casa, obrigado pela sua audiência. Até a próxima semana, se assim Deus permitir. E não esqueça, gostaria de ver algum tema sendo debatido aqui no Entre Ideias, mande sua sugestão para o e-mail entreideiastv@hotmail.com. Se preferir, ligue no DDD 85 para 99749-1799. Participe! E se você quiser rever esta entrevista, é só acessar a nossa página no Facebook, Entre Ideias TV Ceará. Até o nosso próximo encontro. E a gente se despede com Aparecida Silvino. Maravilhosa, fantástica, prazerzão. Se a veste não, que amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada. Se a veste não, que a lagarta rasteja até o dia em que cria asas. Se a veste não, que a burrinha da felicidade nunca se atrasa. Se a veste não, amanhã ela bate na porta da sua casa. Se a veste não, toda caminhada começa no primeiro passo. A natureza não tem pressa,
segue seu compasso, inexoravelmente chega lá, se a veste não. Quem vai subindo a ladeira, seja princesa ou seja lavadeira, pra ir mais alto vai ter que suar. Oh, 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 xalalalalala. Oh, 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 xalalalalala. Oh, 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 xalalalalala. Oh, coisa boa é namorar. Óticas Boris, especialista em óculos de grau. Aproveite suas férias para colecionar as melhores lembranças. Quer um especial? Neste mês, na Óticas Boris, compre o óculos de grau e ganhe o óculos Sport. Só na Óticas Boris. Compre o óculos de grau e ganhe o óculos Sport. Agora você já sabe, né? Leve das férias só as melhores lembranças. Vai na Boris. Óticas Boris, especialista em óculos de grau. Consulte regulamento e condições de pagamento na loja.